Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá. Hoje a aula vai ser mais rápida. Como eu combinei com vocês, de quarta-feira eu vou mandar a videoaula gravada e o maestro para vocês fazerem até a meia-noite. E de quinta a gente tem nosso período ao vivo ali com resolução de exercícios da apostila, correção do maestro e a gente vai estar disponibilizando um tempo aí para vocês tirarem dúvida também, se tiverem. Mas se quiser mandar no ClassApp dúvidas também, pode mandar, viu, galera? Beleza? Então vamos lá, rapidinho. A aula de hoje é o módulo 9, espelhos plano e esférico. Pessoal, vocês devem estar percebendo que estou meio adiantado aí na matéria, estou meio acelerado aí. O que é que acontece? Muitas das nossas aulas a gente vai fazer as atividades práticas. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, tem bastante atividade prática que não dá para a gente fazer. Então eu estou andando com a teoria. Quando a aula presencial voltar, eu dou essas atividades práticas, beleza? O Paulo falou que todo mundo tem acesso aí a apostila online, ou caderno online. Vocês não têm ele físico, o caderno 2, mas vocês têm ele online. Se você não consegue acessar ele online, fala com a Dani, ou com o Paulo, ou com a Verusca, para eles te mostrarem como é que faz para acessar. A gente vai usar bastante eles amanhã na aula online, beleza? Então vamos lá. Aula de hoje, espelhos. Primeiramente, o que é um espelho? Espelho é uma superfície que reflete a maior parte dos raios de luz. Os espelhos aí que a gente tem, praticamente aí 99% aí dos raios de luz são refletidos. E ele não reflete de qualquer jeito, ele reflete seguindo algumas propriedades. E é por isso que a gente tem uma imagem nítida. Mas se a gente pensar aí, o que é um espelho? Desses comuns que a gente tem aí em casa, no banheiro ou na sala, como é que ele é feito? Ele é composto por uma pintura de metal ou uma chapa metálica, que é esse metal que vai fazer a reflexão. É ele que vai produzir o reflexo e vai refletir os raios de luz. Mas na frente, geralmente a gente tem um vidro, uma chapa de vidro colocada na frente desse metal. Por quê? Para esse metal ele ter essa capacidade de reflexão nítida, ele tem que ser polido e não pode ter risco nenhum. Se a gente tivesse só esse metal, com o tempo ele ia ficar riscado e a gente ia perder essa capacidade de reflexão dele. Portanto, eles colocam o vidro na frente para proteger o metal e para ele não ficar riscado. Beleza? Então na parte de trás dele a gente tem o metal e na frente, para proteger, a gente tem um vidro. Mais didaticamente na física, para a gente fazer em exercícios, enfim, diversas utilidades, a gente representa um espelho dessa forma. A gente faz uma linha e na parte de trás dele a gente faz alguns riscos para indicar que essa é a parte traseira, ou seja, a parte refletora, onde os raios de luz vão chegar, essa parte da frente, que não tem os riscos. Beleza? Então, pessoal, para a gente entender e poder estudar a reflexão, a gente tem que primeiro dar alguns nomes para alguns conceitos e entender como é que funciona a reflexão de um raio de luz. Então vamos lá. Suponha que a gente tem um raio de luz incidente no espelho. Ele está chegando lá no espelho. Ele vai ser refletido para alguma direção. Concordam? Mas para qual direção ele vai ser refletido? Para onde que ele vai? Para a gente calcular essa direção dele, a gente desenha uma linha tracejada que seja perpendicular ao espelho. Ou seja, entre a linha tracejada e o espelho, a gente tem um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente diz que ela é perpendicular. E a gente desenha ela de forma que ela incida bem aonde o raio de luz atinge o espelho, bem aqui no ponto incidente. Beleza? Com isso, a gente consegue calcular esse ângulo, o ângulo entre o raio de luz incidente e a reta normal, essa que a gente desenhou. Esse ângulo aqui é numericamente igual, ou seja, é igual ao ângulo formado
entre o raio de luz refletido e a reta normal também. Os dois são sempre iguais. Por isso, se você tem esse ângulo, você consegue descobrir qual é esse outro ângulo. Beleza? Eu trouxe aqui uma animação para vocês verem que mostra isso. Então a gente tem aqui, ó, um raio de luz incidente atingindo um espelho e o raio de luz refletido. O ângulo entre eles e a normal é sempre igual. No caso aqui, ó, a gente tem um que é 61.2, o outro vai ser 61.2 também. Se ele for 45, o ângulo for 45, o ângulo entre o raio de luz incidente e a reta normal for 45, o ângulo entre o raio refletido e a reta normal também é 45. Se for 20, vai ser 20 também. Se for 75, o outro vai ser 75 também. Vocês entenderam, pessoal? Não é muito difícil, né? Conforme um varia, o outro varia igual. Voltando lá para a nossa apresentação. Então, vamos dar o nome aos bois aí. A gente tem o raio que chega no espelho, a gente chama de raio incidente. O raio que sai do espelho, a gente chama de raio refletido. Essa reta que a gente desenha, a gente chama ela de reta normal. Aonde o raio de luz, digamos assim, entre aspas, aí, encosta no espelho, é o nosso ponto de incidência. E os ângulos formados entre o raio de luz incidente e a reta normal, que aqui está representado pela letra I, a gente chama de ângulo de incidência. E o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é o ângulo de reflexão. Pessoal, tomar um cuidado aí, porque às vezes o exercício fala assim, o ângulo entre o raio incidente e o espelho. Pessoal, o ângulo entre o raio incidente e o espelho, ele é esse outro ângulo aqui de baixo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O ângulo entre o raio incidente e o espelho seria esse outro ângulo aqui. Esse outro ângulo ele tem outro valor. Não confundir com o ângulo de incidência. Como é que a gente calcula então esses ângulos aqui? Por exemplo, se o exercício der o ângulo de incidência, basta você subtrair de 90 para encontrar esse outro ângulo aqui. Por quê? Porque a reta normal ela é perpendicular ao plano. Então tudo isso aqui, pessoal, tem 90 graus. Se o ângulo de incidência, por exemplo, for 45, o ângulo entre o raio e o espelho tem que ser 45 também, porque 45 mais 45 dá 90. Se ele fosse, por exemplo, se aqui fosse, por exemplo, 30 graus, aqui teria que ser 60, porque os dois juntos dá 90. E vice-versa, se o exercício desse que aqui era 60, para você encontrar o ângulo de incidência, era só você subtrair de 90 e daria 30. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Beleza, pessoal? Se teve alguma dúvida, pode assistir o vídeo de novo, pode mandar mensagem para mim no ClassApp ou perguntar na aula de amanhã, aula ao vivo. Então, esses são conceitos que vocês precisam lembrar, esses nomes. Raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão e reta normal. Beleza? Então, só para a gente recapitular, como que a gente vê os objetos? Para a gente ver os objetos, pessoal, só um minutinho aqui. Para a gente ver os objetos, como que a gente vê? Esse objeto ele tem que emitir um raio de luz que chega até o nosso olho. Pode ser luz própria ou pode ser luz refletida. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma bola sendo vista por uma mulher. Como que a gente vê essa bola? Então, o raio de luz chega na bola, pode ser através de uma lâmpada ou da luz solar, enfim. O raio de luz chega na bola e a bola reflete esse raio de luz que chega até o olho da moça. É assim que ela vê a bola.
mas a gente sabe que na verdade isso é só uma demonstração didática. O que ocorre na verdade é que são praticamente infinitos raios de luz chegando no olho, e é por isso que a gente consegue enxergar a bola inteira. E como que funciona isso no espelho? Como que a gente enxerga a reflexão de objetos no espelho? A gente enxerga porque os raios de luz também saem do objeto e chegam no olho. Só que eles não vão diretamente. Primeiro eles passam pelo espelho, primeiro eles batem no espelho. Então como que funciona? Vamos supor que a gente tem um espelho e a moça está vendo a bola refletida no espelho. O raio de luz vai sair da bola, vai chegar no espelho e do espelho vai até o olho da moça. Vocês entenderam? É por isso que a gente consegue enxergar objetos no espelho. Só que na verdade a gente enxerga como se essa bola estivesse atrás do espelho. A gente enxerga uma imagem lá como se estivesse dentro ou atrás do espelho. Como que a gente representa isso? Dessa seguinte forma. A gente tem uma imagem que está num plano atrás do espelho. É como se a mulher estivesse vendo essa imagem aqui atrás do espelho. E como se o raio de luz estivesse saindo dessa imagem e indo direto para o olho dela. Essa imagem, pessoal, ela apresenta algumas propriedades. E a gente vai ver quais são essas propriedades agora. Então a gente tem o objeto real e a imagem dele estando atrás do espelho, num plano atrás do espelho. Essa imagem ela apresenta algumas características. Quais são elas? Ela é virtual, por exemplo. Ela não é uma imagem real, ela não está no mundo físico, ela só está no plano do espelho, por isso a gente chama ela de virtual. A gente chama ela de enantiomórfica. O que significa isso, pessoal? O que é uma imagem enantiomórfica? Pessoal, se vocês já olharam no espelho, vocês já chegaram com uma camiseta no espelho que tem algo escrito. Quando você vai olhar no espelho, o escrito está todo ao contrário. Esse ao contrário, esse invertido, a gente chama na física de enantiomórfica. A imagem, a gente não fala que essa imagem era ao contrário, a gente fala que essa imagem é enantiomórfica. Se você levanta sua mão direita na frente do espelho, vai dar a impressão que a sua imagem lá está levantando a mão esquerda dela. Vocês entenderam? Por isso que a gente chama de enantiomorfismo. E portanto a imagem é enantiomórfica. A gente fala que a imagem é direita também. Por quê? Porque ela não está de ponta cabeça. Vocês vão ver que mais para frente tem alguns casos que a imagem fica de ponta cabeça, que a gente chama de invertida. Nesse caso do espelho, a imagem ela é direita, ela não é de ponta cabeça. Se você está em pé na frente do espelho, a sua imagem lá no espelho vai estar em pé também, não vai estar de ponta cabeça. Vocês entenderam? Aqui ele está de ponta cabeça porque está para baixo, mas se eu virasse esse espelho de lado, essa imagem ela estaria em pé, apenas invertida, ou seja, enantiomórfica. É importante notar também, pessoal, que essa imagem ela tem o mesmo tamanho do objeto real, ou seja, elas têm as mesmas dimensões. E o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho, ou seja, eles estão na mesma distância do espelho. Se eu pegar essa parte aqui, ó, debaixo da bola, ela tem que estar na mesma distância do espelho do que a imagem, essa parte de baixo da imagem também está do espelho. Então vamos supor, se daqui do objeto até o espelho tem 50 centímetros, dessa parte da imagem até o espelho tem que ter 50 centímetros também. Se aqui no canto, daqui até o espelho tem 60, então daqui até o espelho tem que ter 60 também. É só você fazer todos os pontos correspondentes do objeto que são equidistantes do espelho com relação à imagem. Todos têm a mesma distância. Eu trouxe aqui, pessoal, mais um exemplozinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá abrindo, vamos lá. Só para a gente conseguir visualizar esse de uma maneira mais didática também. Então, como que a gente vê um objeto? A gente vê a imagem dele no plano do espelho. Então, se o objeto se movimenta, a imagem se movimenta também. Se ele se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima. Se ele se afasta, ele se afasta.
e assim por diante. Se o raio, o ângulo de incidência altera, o ângulo de reflexão também se altera, beleza? E os dois são sempre iguais. Claro, pessoal. Voltando lá. Para finalizar, falei para vocês que a aula ia ser rápida. Para finalizar, eu vou trazer um pouquinho de espelho esférico para vocês. Vocês já devem ter visto alguns espelhos esféricos. Por exemplo, a colher, se você olhar ela reflete. Ela for uma colher bem polida, ela reflete. E você consegue ver a sua imagem nela. Distorcida? É distorcida, porque é um espelho esférico. Vocês já devem ter visto em algumas lojas esse negócio aqui faz parte do sistema de segurança da loja. Ele é um espelho esférico também. E aqui a gente tem um espelho mais didático, que ele refaz uma esfera perfeita. Também é um espelho esférico. Esses são espelhos do dia a dia, mas como eles seriam feitos? Qual é a origem deles? É como se a gente tivesse uma esfera, um globo, uma bola perfeitamente esférica e a gente cortasse um pedacinho dela. Esse pedacinho a gente vira um espelho esférico. A parte interna dele, se a gente olhar ele pela parte interna da curvatura, a gente tem um espelho côncavo. Se a gente olhar pela parte de fora, a parte externa, a gente tem um espelho que a gente chama de convexo. Então, aqui ó, essa parte da colher e esse espelho seriam espelhos convexos. Esse aqui seria um espelho côncavo. Se a gente olhasse ele do outro lado, seria um espelho convexo também. Tudo depende de onde você está olhando. Então, um esquema didático. Quando o raio de luz chega por dentro da curvatura, a gente chama esse espelho de côncavo. Quando o raio de luz chega por fora da curvatura, externamente, a gente chama ele de espelho convexo. E como que a gente desenha isso? Como que a gente representa isso? Da mesma forma que a gente representava o espelho plano, a parte de trás do espelho a gente desenha esses risquinhos aqui. Só que, obviamente, não vai ser uma reta, vai ser uma curva. É uma reta em curva. Então, o espelho côncavo, o raio de luz chega por dentro da curvatura. No espelho convexo, o raio de luz chega por fora da curvatura. O que são essas letras aqui? C, F e V. Para a gente estudar melhor esse espelho, vocês vão ver isso com mais detalhes no ensino médio, mas a apostila de vocês já traz isso agora. Eu falei para vocês que esses espelhos esféricos vêm de uma esfera, de um globo. Essa esfera tem um centro. Esse centro a gente chama de centro de curvatura, que é o que a gente tem aqui representado pela letra C. Esse é o centro de curvatura daquela esfera. Se a gente traçar uma reta entre o centro de curvatura e o espelho, a gente vai ter o raio da esfera, ou o raio da circunferência. Esse ponto em que o raio atinge o espelho a gente chama de vértice. E o meio, exatamente o meio, entre o centro de curvatura e o vértice, a gente chama de foco. Beleza, pessoal? Então, o foco é o ponto intermediário, o meio entre o centro de curvatura e o vértice. No espelho convexo é a mesma coisa, só que o foco e o centro de curvatura são virtuais, eles estão atrás do espelho. Então, essa aqui seria a frente do espelho, onde o raio de luz chega. Eu tenho o vértice, o centro de curvatura é lá atrás do espelho e o foco também é atrás do espelho. Por isso que a gente fala que os dois são virtuais. Por que a gente tem que saber e conhecer o foco, pessoal? Aqui a apostila de vocês traz essa imagem bem interessante. Quando os raios de luz chegam paralelos ao espelho côncavo, todos os raios de luz são concentrados e passam pelo foco do espelho. Reparem, todos eles são refletidos de forma que passam pelo foco. Eles são concentrados no foco do espelho. Isso é interessante porque, por exemplo, se forem raios solares, for a luz solar, todos os raios solares vão ser concentrados nesse ponto e, portanto, esse ponto vai esquentar. Se a gente coloca um objeto aqui, ele vai esquentar, correndo risco até de pegar fogo. Isso é um detalhe bem interessante. E no espelho convexo? O espelho convexo é um pouquinho mais
difícil de entender, mas é a mesma coisa. Os raios de luz chegam paralelos e saem passando pelo foco. Só que como o foco é atrás do espelho, eles apenas seguem a mesma reta. É como se eles saíssem aqui do foco e seguissem uma reta. Pode ver que todos eles, se você continuar eles passam pelo foco do espelho. A única coisa que o foco é virtual e está atrás do espelho, mas todos eles também passam. E nesse caso eles se difundem em diversas direções. Esse é o espelho convexo. Alguns carros têm no retrovisor um espelho convexo. E tem um exercício da apostila de vocês que falam isso. Ele distorce um pouquinho a imagem. Mas isso permite que você tenha uma visão maior, um campo de visão maior. Você veja mais coisas. Por isso que às vezes eles colocam isso no carro. E também tem aqueles espelhos de loja, igual eu mostrei. Por isso que eles colocam, porque permitem ver uma parte maior da loja. Então, pessoal, só era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Aula bem rapidinha. Não se esqueçam de responder o maestro para hoje. E amanhã eu conto com a presença de vocês na nossa aula ao vivo. É muito importante a participação de todos. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta amanhã ou pode mandar no ClassApp hoje para mim. Amanhã, depois que a gente fizer os exercícios, eu vou pedir que todos enviem foto dos exercícios, beleza? Até quem não participou da aula ao vivo vai ter que enviar foto das atividades que a gente resolver. Beleza, então? Até amanhã. Um bom dia a todos e bons estudos.